Olá pessoal, tudo bem? Vamos então finalizar a parte de ondas gravitacionais, tá? E lembrando que a primeira avaliação, né, que eu dei uma lista de exercícios, coloquei disponível para você, para vocês, mandei por e-mail, coloquei disponível também no e-disciplinas, né? É, e acho que mandei até no grupo de WhatsApp. Lá tem uma primeira lista de exercícios que vai servir como avaliação. Então, a gente fixou a data como de entrega como sendo até o final do mês, tá certo? Então, é um conjunto de 8 exercícios, se eu não me engano, relacionados ao que a gente viu em aula. E a ideia também é que, como vocês podem, evidentemente, fazer consultas, discussões, não copiar, né? Mas fazer consultas, discussões, inclusive comigo, né? Se tiver alguma coisa que não esteja claro nos enunciados, ou se você queira discutir caminho tomar, talvez, isso a gente pode discutir sem problema, porque a ideia da lista de exercícios é que vai servir como avaliação, mas a ideia é que vocês aprendam, né, no processo de resolvê-la, tá certo? Então a gente finaliza hoje a parte de ondas gravitacionais, e aí então tudo que cai, né, tudo que foi pedido na lista fica resolvido, fica dado. Vou terminar hoje a parte de ondas gravitacionais. Muito bem. Então a gente tem aí, o que faltou falar foi a detecção, né? Que na verdade envolve também algumas propriedades das ondas gravitacionais. Qual o efeito que as ondas gravitacionais têm ao passar, né, por um conjunto de partículas testes que vão ser usadas para detectar a presença de uma onda gravitacional. Bom, então vamos lá. Então qual é a ideia, né? A ideia é que eu tenho aqui um sistema, né? A gente viu na aula passada, e eu coloquei como exercícios também, mostrar que se eu pegar duas estrelas, né? A gente estimou a ordem eu pedi para vocês estimarem, na verdade, a ordem de grandeza da potência irradiada, né? Por um sistema de duas estrelas, uma orbitando em torno da outra, que é o que esse diagrama aqui está querendo representar, só que no espaço-tempo, né? Então, tem uma partícula indo aqui em torno da outra, e à medida que o tempo passa, uma dá voltas em torno da outra, e nesse processo, então, há a emissão de ondas gravitacionais, né? Então, aqui a gente vai considerar que isso aqui é uma fonte de onda gravitacional, e a gente já calculou, né, já estimou, pelo menos, qual é a potência de energia emitida, né, e, portanto, perdida por esse sistema em forma de ondas gravitacionais. Agora a gente quer detectar diretamente essas ondas gravitacionais, então a gente vai ter que saber qual é o efeito delas. E a ideia é ver o que acontece, né, quando essas ondas gravitacionais atingem um conjunto de partículas testes que estão livres, né, que estão seguindo aí linhas de mundo que são geodésicas, tá? E a ideia é, analisando, né, o movimento relativo entre elas, a gente conseguir detectar a onda gravitacional. Então essa é a ideia, tá? Muito bem. Nessa região, evidentemente que a gente está interessado na região de vácuo. Em particular, via de regra, a gente está muito longe da fonte, certo? Mas, em particular, a gente está numa região de vácuo, onde a gente vai querer detectar, ou seja, não é na fonte que a gente está detectando, a gente está detectando fora da fonte, né? E especialmente, a gente está detectando normalmente em lugares bem afastados da fonte, né? Nós estamos muito afastados das fontes eficientes de ondas gravitacionais. Muito bem. Então, nessa região de vácuo, né, eu tenho que aquele meu H barra, né, que era a perturbação H mini menos meio do eta mini, traço da perturbação H, satisfaz uma equação que seria uma equação de onda com fonte, tá certo? Mas eu vou me restringir para descobrir as propriedades, né, os efeitos que essa perturbação tem em partículas testes, eu vou me restringir a uma região de vácuo, vendo, né, frisando que isso aqui é uma equação local, tá certo? Uma equação diferencial e, portanto, aqui em toda essa região onde não tem, né, a matéria que o tensor energia-momento que está produzindo essa perturbação em todo esse regime, todo esse lugar aqui, satisfaz essa equação de cima igual a zero, certo? É só aqui onde tem tensor energia-momento que, se eu tomar o da Lambertiana do H barra, não daria zero, mas em todos os outros lugares dá zero, né? E, além disso, não podemos esquecer que as equações de Einstein linearizadas têm essa cara no vácuo se a gente estiver trabalhando naquele gauge, né, no qual o H barra satisfaz essa equação, certo? Ok. Só que o fato de estar no vácuo vai permitir a gente fazer mais uma mudança de gauge residual
Residual pelo seguinte sentido, a gente já em princípio teria, né, escolhido um gauge particular, um calibre particular, ou um sistema de coordenadas particular, tal que isso daqui fosse verdade, certo? Porém, em princípio, como o sistema, a equação que determinava, né, a mudança de coordenadas para chegar num gauge que satisfazia isso daqui era uma equação diferencial de segunda ordem, em princípio não tem uma solução única, certo? Eu tenho um conjunto de soluções que eu posso escolher para fazer a mudança de coordenadas para obter essa condição aqui. Então, na verdade, não é uma fixação de gauge única, você restringe, né, o conjunto, você restringe os sistemas de coordenadas que você quer trabalhar para que seja conveniente de ter as equações dessa forma, mas isso não fixa um único sistema de coordenadas, tá? E o fato é, a gente pode ainda, preservando essa condição aqui, né, essa condição de gauge, preservando essa condição de gauge, a gente ainda pode mudar entre esses gauges, que todos eles, né, satisfazem isso daqui, tá? A gente pode mudar entre eles para conseguir algo ainda mais conveniente, tá? Mas isso só vai ser possível na região de vácuo. E isso é o seguinte, a gente consegue fazer uma mudança de coordenadas infinitesimal, que satisfaz essa equação aqui, ó, da Lambertiano da mudança de coordenadas dessa mudança de coordenadas infinitesimal é zero, e isso vai fazer com que essa condição aqui seja preservada, então eu não vou mudar isso daqui, tá? Só que aí eu vou conseguir fazer o seguinte, eu vou conseguir anular, e isso eu vou pedir para um exercício. A gente vai conseguir anular os termos espaço-temporais da métrica, tá? Da perturbação da métrica, desculpa, o H0J, tá? Não é o H barra, é o H0J, se bem que, né, o H0 barra, H barra 0J e H0J é a mesma coisa, porque eles diferem lá por uma subtração do traço vezes o eta mini, né? Mas como o eta 0J é zero, então o H barra e o H0J são a mesma coisa. Só que, além disso, a gente também vai conseguir zerar o H, fazendo com que o H barra e o H, de fato, sejam idênticos, tá? O H mini barra e o H mini sem barra, eles vão ser idênticos porque nesse gauge que eu vou escolher, eu consigo anular o H, o traço, e, portanto, né, eta barra mini é igual, desculpa, H barra mini é igual o H mini, tá? Então, a gente vai usar essa liberdade residual, que a gente chama, né, de gauge, para zerar essas quatro quantidades, né? Aqui são três, 01, 02, H01, H02, H03, ou seja, as componentes espaço-temporais da perturbação da métrica, e o traço da métrica a gente também vai conseguir zerar, tá? Isso é um exercício que eu deixo para vocês, tá? Então, mostra que numa região de vácuo, ou seja, vai ser essencial na demonstração que a equação que, né, satisfeita é essa daqui, tá certo? É igual a zero isso daqui, não é igual a um 8π μ diferente de zero. Então, para mostrar que se isso aqui for satisfeito, então existe uma mudança de coordenada que satisfaz isso daqui, portanto, então preserva essa condição que é necessária para que a equação de Einstein linearizada tenha essa cara aqui, né, de equação de onda. É preciso que você esteja trabalhando nesse gauge num gauge no qual isso daqui é verdade, só que esse gauge não é único. E a ideia é que dentre eles a gente ainda pode fazer uma escolha mais particular no qual não só isso é verdade, mas também as componentes espaço-temporais e o traço nesse novo sistema de coordenadas é zero. Tá? Eu deixo, embora eu tenha dado como exercício, como é um exercício assim mais de curiosidade mesmo, né? Então eu resolvo aqui caso vocês queiram dar uma olhada, mas evidentemente eu sugiro que vocês tentem fazer, tá certo? Tentem fazer e depois aí vocês chequem se chegou, se conseguiram mostrar, certo? Você vê que é um pouquinho longo porque são umas continhas meio chatas para você realmente exibir qual é a mudança de coordenadas, né? Ou pelo menos as condições que ela tem que satisfazer, mais passo a passo, mas tá, é só isso. Então, é mostrar. A gente vai, a partir de agora, a gente vai assumir que a gente já está nesse sistema de coordenadas, já está nesse gauge, certo? A gente já está trabalhando num sistema de coordenadas no qual o H0J é zero e o traço do H é zero, o que significa, então, como nós já dissemos, que o H barra mini é igual ao H mini, porque eles diferiam justamente por um termo proporcional a esse traço de H aqui, certo? E tem mais um resultado interessante.
embora nós não tenhamos imposto isso, sai de quebra, tá? E isso sim eu vou pedir para vocês mostrarem, porque é só usar o resultado que já do exercício anterior e mostrar que de quebra sai que a perturbação 00 ainda, aqui o H00, ele não necessariamente é zero, tá? Ele não necessariamente é zero se eu tiver matéria em alguma região, né? Isso supostamente nós temos, embora nós estejamos analisando o comportamento do campo gravitacional numa região de vácuo, mas tem fonte, né, desse campo em algum lugar. Então, não necessariamente o H00 vai ser zero, mas obrigatoriamente nesse gauge ele é independente do tempo. Ele só é uma função da posição das três coordenadas espaciais, tá? Isso vem de quebra. Isso vem como consequência disso daqui que a gente conseguiu construir. Tá? Então, de quebra, a gente tem que nesse gauge, nesse mesmo gauge, a perturbação na componente 00 da métrica é independente do tempo. Tá? Muito bem. Então, uma vez adotado esse sistema de coordenadas, então agora vamos analisar aquela figura do começo da aula. Né? Então, a gente tem o quê? A gente tem uma fonte que produziu ondas gravitacionais, de acordo com a expressão que a gente já calculou lá, a variação de momento de quadrupolo, certo? Agora a gente está vendo ela se propagando no vácuo. Então, a gente pode já, naquela região de vácuo, fazer essa escolha de gauge aqui que deixa as equações mais simples ainda, certo? E agora a gente vai analisar nessa região e vai ver primeiro qual é o efeito que um campo gravitacional desse tem sobre, por exemplo, aquelas geodésicas, né, aquelas linhas de mundo geodésicas que, por exemplo, eu escolhi como espaço-tempo de fundo, né, não perturbado é Minkowski, eu posso, né, numa primeira aproximação, falar, olha, eu considero que essas partículas aqui elas estão em repouso num referencial inercial e estão em repouso uma em relação à outra. Tá certo? Porque elas estão no espaço de fundo que, tirando essas perturbações que a gente vai considerar, é praticamente Minkowski, certo? Então, estão lá livres, né, evoluindo no espaço-tempo, numa região de vácuo e numa região onde a perturbação da métrica é desprezível, e de repente passa um trem de onda gravitacional por elas. A ideia é o que vai acontecer com essas geodésicas, certo? Bom, primeiro, elas vão continuar sendo geodésicas, certo? Porque o que está atingindo elas são ondas gravitacionais que são perturbações da própria geometria. Então, as partículas não estão sujeitas a uma força, né, de natureza eletromagnética ou alguma outra força de natureza não gravitacional. É meramente uma flutuação da geometria do espaço-tempo. Então, o que as partículas vão fazer? Vão continuar andando nas linhas mais retas, nas linhas de mundo mais retas possíveis nesse espaço-tempo, mas que agora está com a sua geometria sendo perturbada, certo? Mas vai continuar, as partículas testes vão continuar andando em geodésicas. Mas a gente vai querer saber agora qual é a característica relativa entre as geodésicas. E lembra que a gente, né, quando a gente estava falando, quando a gente definiu o tensor de curvatura, a gente viu que o tensor de curvatura aparece justamente como para medir, né, ou ele aparece como afetando o que a gente definiu como sendo a aceleração relativa entre geodésicas. Embora cada geodésica tenha sua quadriaceleração, ou seja, a aceleração absoluta delas seja zero, há uma mudança na distância física entre essas geodésicas, certo? Uma aceleração, uma mudança, pode ter uma segunda derivada, né, temporal diferente de zero, a distância entre essas geodésicas, o que em espaço completamente plano não ocorre, né? E então é isso que a gente vai analisar. Então, lembrando, né, a equação da aceleração relativa entre geodésicas é essa daqui. Me perdoem aqui, né? Aqui eu usei ΔX, aqui eu usei ΔS, né? Então eu misturei aqui. Pode pôr tudo ΔS ou tudo ΔX, tá? Então aqui significa a segunda taxa de variação da distância, né, do vetor, que liga, né, do vetor infinitesimal ΔSA ou ΔXA, que liga duas geodésicas vizinhas, né, que localiza uma geodésica em relação à outra, à medida que o tempo passa, esse vetorzinho vai evoluindo. E a ideia é que a segunda taxa de variação no tempo disso daqui é relacionada por essa quantidade, onde esse R aqui é o tensor de Riemann, do espaço-tempo. Os U's aqui são as quadrivelocidades dessas geodésicas, e o ΔX, né, é o vetor separação entre duas geodésicas, tá? Vizinhas, né, arbitrariamente próximas. Muito bem. Colocando em termos de coordenadas, né, então aqui nada mais eu fiz do que colocar em termos de coordenadas, aí eu consertei aquele S e voltou a ser tudo X aqui.
tá? Então eu tenho isso daqui. E notem o seguinte, como a gente, no nosso caso, esse tensor de Riemann aqui, se eu tivesse em espaço plano, Minkowski, ele seria zero, certo? A gente já viu, já abriu o tensor de Riemann em termos de perturbações e viu que ele basicamente é o quê? Ele depende de segundas derivadas da perturbação, certo? Que nós já estamos considerando que é pequeno, ou seja, já é o nosso parâmetro perturbativo. E a gente só está considerando aqui teoria de perturbação em primeira ordem, certo? Então, como eu vou considerar aqui as partículas, né, não perturbadas, as trajetórias não perturbadas, elas estão paradas num certo sistema de coordenadas cartesiano inercial, né? Então, basicamente, qualquer eventual quadrivelocidade qualquer eventual componente espacial para minha quadrivelocidade seria devido à passagem das ondas gravitacionais e, portanto, né, dependeria de H. Tá? E aí introduziria um termo de segunda ordem aí em H ou suas derivadas, o que a gente está desprezando. Certo? Então, aqui, o termo dominante, na verdade, vem da componente da quadrivelocidade que está presente mesmo no sistema sem estar perturbado, que é a componente U0, a componente temporal. Certo? E aí ela vale, né, 1 mais termos de ordem H. Bom, mas termos de ordem H nós estamos desprezando porque o R já é de ordem H, né, ou de segunda derivada de H. Tá? Lembrando, né, que H, ou derivada de H, ou segunda derivada de H, todas essas quantidades a gente está considerando como sendo pequenas, né? A gente já discutiu em aula, a maneira mais apropriada, né, mais cuidadosa de fazer isso, na verdade, é chamar a perturbação não de um H mini, mas de um epsilon constante, vezes H mini, onde o H mini é uma função suave qualquer, e o epsilon, que é a constante multiplicativa, é ele que, na teoria de perturbação, eu posso fazer tão pequena quanto eu queira, certo? Isso é um jeito, então, de eu controlar, de eu não ter que ficar impondo, né? Ah, o H é pequeno, mas e a sua primeira derivada? Porque eu posso ter funções que são arbitrariamente pequenas, mas cuja derivada não fica arbitrariamente pequena, certo? Mesma coisa para a segunda derivada e assim por diante. Então, embora aqui eu não tenha sido cuidadoso a esse nível, mas a gente já discutiu em aula então aqui, se vocês quiserem ser cuidadosos, né? Todo lugar que aparece o meu epsilon, troquem por epsilon constante vezes, desculpa, toda vez que aparece o meu H, né, troquem por um epsilon constante vezes o H. Tá certo? Que aí o epsilon sempre vai fatorar, porque ele é uma constante, ele cai fora das derivadas, e é ele que a gente vai fazer contagem, né, de potências para determinar em que ordem de teoria de perturbação nós estamos. Tá? Então, isso daqui já é um termo de primeira ordem. Como a gente só está preocupado com termos de primeira ordem, né, termos dominantes, então aqui eu só vou precisar considerar aqui as componentes do zero. Então vai ficar assim, ó, vai ficar o R00, que contraiu aqui com o 0 e com o 0, né? Que valem 1 mais ordem H, então é 1, tá certo? E sobreviveu aqui o ΔX, que é a separação entre esses vetores. E aqui eu estou abrindo só, de novo, em primeira ordem, teoria de perturbação, como que é o tensor de Riemann, os componentes do tensor de Riemann em termos dos símbolos de Christoffel. Aqui já abrindo, né, em termos de, aqui o que eu estou mostrando é o seguinte, que eu já posso, né, considerar, embora esse beta aqui possa ser 0, 1, 2 ou 3, na prática aqui ele só vai contribuir quando ele for 1, 2 ou 3, porque o 0 aqui, se eu colocar beta igual a 0, esses dois termos se cancelam, né, porque esse termo fica igual a esse, certo? Então, só o termo com J, né, com beta igual a J, é que sobrevive, que eu coloquei aqui. E aí eu abro isso daqui em termos da métrica, certo? Então, agora eu estou pegando esses gamas, esses símbolos de Christoffel, e escrevendo em termos de perturbações da métrica, tá? E vamos analisar agora cada um desses termos. Esse termo aqui ele é zero, por quê? Porque aqui eu tenho o H0 alfa. Se o alfa for J, ele é zero pela escolha de gauge. Se o alfa for zero, o H00 não é zero, só que ele é constante e, portanto, a derivada temporal dele dá zero. Então, esse cara aqui é zero. Mesmo motivo, esse cara é idêntico a esse, também zero. Tá? Esse daqui, mesma coisa, tem um H0 alfa, embora aqui ele esteja sendo derivado nas coordenadas espaciais, aqui fora está a derivada em relação à variável temporal e, portanto, também dá zero. E, finalmente, H0J aqui é identicamente nulo, certo? Então, no final, a gente vê que a aceleração relativa, ou seja, o que está acontecendo com a mudança física entre duas geodésicas que estão passando, que estavam inicialmente em repouso uma em relação à outra, certo? Mas que passa um trem de onda gravitacional por ela,
a gente vê que aparece uma aceleração relativa entre essas geodésicas, cuja, né, a aceleração é puramente espacial, o termo temporal é desprezível, é zero, e aqui tem dois termos. Repare que nesse primeiro termo aqui aparece um termo de derivadas espaciais do H00, tá? É o H00. Lembra que o H00 não depende do tempo, certo? E o H00, se a gente for lembrar, o H00 é o que dá aquele potencial newtoniano, que cai com 1 sobre R. Lembra? Né? Tanto é que esse termo aqui, ó, essa segunda derivada do H00, na verdade tem a ver com força de maré. Tá? Isso aqui tem a ver com aceleração devido à força de maré, né? Com inhomogeneidades no campo gravitacional. E como a única dependência, a dependência radial, a dependência espacial que aparece no H00 é esse 1 sobre R, quando eu tomar duas derivadas espaciais, isso vai passar para 1 sobre R ao cubo. Tá? Então, isso aqui vai depender, né, de uma quantidade que tem o GM, evidentemente, lá da massa, né, que está gerando esse campo gravitacional, mas basicamente é um termo de força de maré provocado por aquele objeto lá longe, que além do campo gravitacional está emitindo também onda gravitacional. Além do campo gravitacional, né, estático, newtoniano, né, a essas distâncias aproximadamente newtoniano, além disso está emitindo ondas gravitacionais. Esse é o termo que deveria devido à contribuição puramente newtoniana, tá? Puramente newtoniana. Se vocês lembrarem, isso daqui é o termo de força de maré. E esse 1 sobre R ao cubo vai fazer com que isso aqui caia muito rápido, certo? Mais rápido até do que, entre aspas, a força gravitacional que aquele objeto aplica nessa região, certo? Porque isso aqui depende da segunda derivada, e não só da primeira. A primeira derivada teria um termo 1 sobre R quadrado, certo? Que seria a força newtoniana, gravitacional. Esse aqui é um termo de 1 sobre R ao cubo, tá? Que é o termo de força de maré, né? Só para vocês, né, para tentar convencer vocês, notem que esse motivo, que é essa, né, dependência que faz com que, por exemplo, embora a força gravitacional do Sol seja mais relevante para determinar qual é a geodésica que a Terra segue, né? Então, a geodésica que a Terra segue é em torno do Sol, é o Sol que determina qual basicamente, né? Predominantemente qual é a geodésica que a Terra vai seguir, mas uma vez nós estando na Terra, uma vez estando a gente na Terra, onde nós, portanto, estamos em queda livre em relação ao Sol, por experimentos locais, a gente não conseguiria medir o campo gravitacional do Sol. Porém, a gente consegue medir o campo gravitacional da Lua. A Terra é um ótimo medidor do campo gravitacional da Lua, exatamente, ou se você for lá, né, para qualquer pescador sabe medir a força gravitacional da Lua, porque é justamente o que provoca o efeito de maré, certo? Então, a deformação da Terra ela é predominantemente dada pela Lua, enquanto que a força gravitacional predominante, né, newtoniana na Terra vem do Sol. Por que isso? Porque a força cai com 1 sobre R quadrado, enquanto que a força de maré, né, que mede inhomogeneidades do campo gravitacional, que é o que você precisa para ter aceleração relativa entre geodésicas, né, é medido por esse termo aqui, que aparece 1 sobre R ao cubo, certo? Então, isso só para vocês ilustrarem como a mesma Lua tendo uma massa muito menor do que o Sol, o fato dela estar muito próxima da gente faz com que o termo de 1 sobre R ao cubo, o termo de 1 sobre R ao cubo seja dominante da Lua em relação ao do Sol. Então, só o fato do Sol estar mais afastado da gente do que a Lua faz com que a força de maré com que o Sol provoca seja subdominante em comparação com a força de maré da Lua, tá certo? Então, isso é só para, né, é uma maneira da gente, né, é só uma aplicação, né, desse fato, uma consequência desse fato de que a aceleração relativa entre geodésicas devido ao campo newtoniano depende de segundas derivadas espaciais e, portanto, cai muito rápido, tá? E notem o termo que vem daqui, ó. Esse termo é justamente o termo que viria das ondas gravitacionais. Por quê? Porque são as ondas gravitacionais que geram, né, esses HJK diferentes de zero, né? Lembra lá na equação que a gente relacionava eles com o momento de quadrupolo, né, variação derivados do momento de quadrupolo. E mais que isso, depende de derivadas temporais, certo? Então, se eu tiver um campo estático, por exemplo, esse termo aqui inexiste, né? Só fico com esse daqui. Bom, aí tudo bem, aí seria o único termo. Só que tendo um campo que depende do tempo como aquele que a gente viu na aula passada, a gente viu que quando a gente atua derivadas, a derivada não atua no 1 sobre R, certo? O 1 sobre R permanece lá. O que vai acontecer é que
Aqui eu já estou fazendo, né? O que vai acontecer é que enquanto esse termo aqui ele tem um termo 1 sobre R ao cubo, esse daqui, as derivadas temporais não vão atuar no R, vão atuar na variação temporal do momento de quadrupolo. Então, a dependência com a distância continua sendo 1 sobre R. Então, é evidente que se esse termo existir, ele é dominante frente a esse, certo? Ele é dominante frente a esse daqui, tá? Então, para os nossos propósitos, como a gente está considerando, né, na prática, né, observacionalmente, a gente está interessado em fontes de ondas gravitacionais que estão muito mais distantes do que o Sol, né, do que a estrela mais próxima e tudo mais. Então, termos como esse daqui são completamente desprezíveis, tá? Só o efeito da Lua disso daqui já é muito maior, tá? Então, a gente está interessado, evidentemente, nesses termos aqui, tá? Então, a gente tem que o termo dominante, né, para analisar o efeito de uma onda gravitacional em partículas testes, é justamente vem daqui, ó. Repara que a aceleração relativa, então, é proporcional à separação. Então, quanto maior a separação entre as geodésicas, né, mais fácil vai ser medir, maior vai ser a aceleração relativa entre elas. Aumenta com a distância entre as geodésicas, né, não com a distância da fonte, certo? A fonte está a uma distância fixa, aí eu tenho duas geodésicas aqui. O efeito entre elas é cumulativo à medida que eu vou aumentando o espaçamento entre elas, porque afinal de contas é um efeito geométrico, né? Justamente na geometria. Então, quanto maior for a distância entre, né, naturalmente entre as geodésicas, maior vai ser a aceleração relativa entre elas também, tá? E depende da segunda derivada aqui da componente da perturbação da métrica, né? Tudo bem? E, portanto, a gente vai se concentrar só na parte da perturbação, né, do campo gravitacional gerado por aquele objeto longe, só a parte que depende do tempo. Tá? Então, a gente já sabe o seguinte, a gente já tinha visto que só por escolha de sistema de coordenadas, que eu tenho, quais são as perturbações da métrica que sobreviveram. Tá? Bom, sobreviveu o H00, o H00 não necessariamente é zero, e os HJKs, né, os puramente espaciais. Tá? Só que o H00 garantidamente não depende do tempo, então ele vai ser totalmente sem relevância para a nossa análise de ondas gravitacionais. O que vai importar são só os termos HJK, os termos puramente espaciais. E mais que isso, como aqui aparece a segunda derivada temporal, se porventura ele vai ter contribuições que não dependem do tempo, como que eu sei que vai ter? Bom, como o traço do H é zero, mas o H00 não depende do tempo, significa que no traço puramente espacial tem que ter uma contribuição tem que ter uma contribuição que não dependa do tempo para cancelar aquela contribuição independente do tempo que vem do H00, certo? Então, mesmo na parte puramente espacial, HJK, tem também termos que, né, tem também termos estáticos, digamos assim, justamente para dar conta de cancelar o traço do H. Só que como o que me importa aqui, né, que vai causar esse efeito, são derivadas temporais, então a parte que independe do tempo eu não preciso nem considerar, tá? Então a gente só vai considerar os termos dependentes do tempo, beleza? Bom, e aí a ideia é a seguinte, eu tenho uma equação de onda, a gente sabe, né, a cara de soluções, ou a gente sabe, né, como expandir soluções gerais em termos de uma solução mais simples, né, que são aquelas exponenciais imaginárias, ou seja, as ondas planas, né, ou, para quem não gosta de trabalhar, né, com exponenciais imaginárias para problemas físicos, né, pode considerar que é a parte real ou a parte imaginária dessa onda, né? Ou seja, é um cosseno, é uma função cossenoidal, certo? Então, eu tenho aqui um HJK exponencial de ωt, onde ω é uma constante, mais IKX, onde K é um vetor constante também, né? Ou eu posso escrever isso aqui como sendo um HIJ, onde esse HIJ é uma matriz numérica, né? Independente, constante, independe da posição e do tempo, toda dependência espaço-temporal está aqui nesse expoente, ou se eu quiser escrever em forma de função trigonométrica, está dentro do argumento da função trigonométrica, um cosseno de ωt mais kx, tá certo? Onde esse h aqui é uma matriz constante, tá? Simétrica, né? Porque a gente sabe que esse objeto aqui ele é simétrico, e que para satisfazer as equações, agora a gente vai impor que isso aqui satisfaz as equações de Einstein, linearizadas. Bom, uma delas é a equação de onda, tá aqui, certo? E isso, se eu atuar aqui o operador de onda nesse cara, né, vai me dar o quê? Vai me dar que o ω quadrado, essa constante aqui que tem
a interpretação de ser uma frequência angular, né, ela tem que ser a norma, mais ou menos, na verdade, né, mas aqui eu já estou considerando que estou escolhendo uma das soluções mais, é a norma do vetor de onda K, certo? É a norma do vetor de onda K, que dá a relação de dispersão, né, da onda gravitacional, tá? Ou seja, a gente tem que o quadrivetor, né, for constituído pela componente zero sendo ômega e as componentes espaciais sendo o vetor de onda, isso aqui é um quadrivetor, que é o quadrivetor de onda associado a essa onda plana, né, com frequência angular ômega e vetor de onda k, ele é tipo luz, certo? Por quê? Porque se eu pegar e usar esse fato e calcular qual é a norma quadrado desse vetor, né, calcular qual a norma quadrada desse vetor aqui, eu vou ter que dar zero, no espaço, pelo menos no espaço-tempo de fundo, sobre o qual aquelas ondas estão se propagando, tá certo? Então, lembrando que aqui, uma vez que eu considero essa perturbação da métrica, essa perturbação H, ela está se propagando onde? Ela está se propagando no espaço-tempo de fundo, que aqui, nesse caso particular, o espaço-tempo de Minkowski, certo? De fundo, tá? E aí, se vocês usarem a métrica de Minkowski para calcular qual é a norma desse quadro vetor aqui, vocês vão ver que a norma desse quadro vetor é nula, ou seja, esse daqui é um quadro vetor tipo luz, certo? Que dá a direção de propagação da minha onda gravitacional, que, portanto, né, a gente já sabia, né, até por esse operador aqui, nós já sabíamos, e pela ideia que tem a ver, né, com a solução que envolve o tempo retardado, né? Então, a gente viu que a solução do H num dado ponto depende do que aconteceu num certo ponto no passado na fonte, num evento passado da fonte, de tal maneira que tenha dado tempo, né, dessa informação se propagar à velocidade da luz, saindo da fonte até chegar naquele evento que a gente estava interessado em saber quanto valia a perturbação. Então, dali já tinha, né, a gente já sabia que essa informação se propaga à velocidade da luz. Isso aqui só está, né, é outra maneira de enxergar isso, tá? Essa relação de dispersão entre a frequência angular e o vetor de onda. Tá? E além disso, bom, mas essa não é a única equação, certo? Essa não é a única equação. Tem também as condições de gauge, certo? Uma delas é que o traço é nulo, certo? Uma delas é que o traço é nulo, tá? Que me dá uma equação, ou seja, como o H00, como a gente só está pegando, né, a parte que depende do tempo, tá? A gente já está jogando fora aqui a parte que não depende do tempo, tanto no H00 quanto na parte espacial, a gente já estaria jogando fora, porque aqui a gente só está considerando, aqui a gente só está escrevendo a parte que depende do tempo, e ele também tem que ter traço nulo, certo? Então eu tenho aqui que o traço do H tem que ser zero, o que me dá uma equação, mas essa daqui é outra equação que eu tenho, né? Essa é outra equação que eu tenho. Bom, além do H, né, aqui repara que eu já estou usando o fato de que não tem o H, não tem H00, né, e não tem H0i. Então, o fato de que não tem H0i, né, o Hzinho 0J foi jogado, já foi, minha condição de gauge já anulou eles, já está expresso aqui no fato de que eu nem estou considerando que esses Hs possam ter índices aqui temporais, tá? São só índices espaciais. Mas ainda assim eu tenho que impor que o traço dessa matriz é nula, tá? E eu não posso esquecer que né, a equação de Einstein linearizada tem essa forma aqui para o H barra, certo? Quando o H barra satisfaz essa equação. Só que como a gente está na condição de traço nulo, H e H barra é a mesma coisa. Então, o H satisfaz essa equação e o H satisfaz essa condição de gauge também, certo? Bom, aqui não tem o índice, né? Não preciso calcular isso aqui com índice zero, porque a gente já viu que com índice zero não dá contribuição mesmo. Então, basta eu calcular com índice K aqui, qualquer, e quando eu substituo essa expressão aqui, né, aqui nessa condição de gauge, eu obtenho que a contração desse vetor de onda K com qualquer um dos índices, porque isso aqui é simétrico, né, com qualquer um dos índices do H dá zero, tá? Isso aqui me dão três equações, né, porque é um para cada valor de K. Então, o KJHJ1 é zero, KJHJ2 é zero e KJHJ3 é zero. São três equações, tá? E essa é o que a gente chama, isso aqui é o que justifica isso aqui é o que, né, a interpretação física disso daqui é que as ondas gravitacionais, assim como as eletromagnéticas, são ondas transversais. Essas perturbações aqui, elas são ortogonais ao vetor de onda que dá a direção espacial de propagação dessas ondas. Tá? Então, se eu tenho uma onda se propagando numa dada direção,
o meu H, né, ele só tem componentes diferentes de zero perpendicularmente, no plano perpendicular àquela direção de propagação, certo? Agora vamos fazer uma contagem, né, de quantas, porque aqui são as condições que tem que satisfazer, tá? Para cada perturbação com essa cara, eu tenho que esse meu H aqui, ele tem que satisfazer essas 4 equações, tá? Só que o H é uma matriz, o HJK é uma matriz 3 por 3, porque lembra que a gente né, isso aqui só aparece a parte espacial. É uma matriz 3 por 3 simétrica, que teria, em princípio, 6 entradas independentes. A diagonal, 3 elementos da diagonal e 3 elementos de um lado da diagonal, que o outro lado da diagonal é igual, né? Então, eu teria 6 elementos independentes. Só que eu tenho 4 vínculos que eles têm que satisfazer. Então, isso, né, me dá, na verdade, que para cada escolha dessa aqui, de dependência espaço-temporal, eu tenho 2 soluções independentes para esse H aqui. Tá? Por exemplo, para ficar concreto, vamos supor que eu escolho um vetor de onda, e eu sempre posso fazer isso, né? Dado um vetor de onda numa direção arbitrária, eu sempre posso escolher o meu sistema de coordenadas de tal maneira que a direção z, ou a direção 3, seja na direção do vetor de onda k, certo? E aí, como é que fica, então, as possíveis soluções, né, para os Hs, né, para as matrizes H? Bom, se eu escolhi o meu vetor de onda como só tendo componente na direção z, então, 2 soluções independentes são essas aqui, ou qualquer 2 combinações lineares independentes delas. Tá? Então, eu tenho essas possíveis soluções aqui, onde aqui repara que é diagonal, né? Então, eu tenho uma solução aqui que ela é diagonal, com traço nulo, repara que é diagonal com traço nulo, e a outra não é diagonal, mas também tem traço nulo e é simétrica, certo? Então, dado uma onda gravitacional que se propaga na direção z, eu tenho que essa onda gravitacional, ela perturba a métrica no plano ortogonal, ou seja, no plano x e y, né? Fazendo o quê? Bom, em princípio, aqui isso aqui basicamente está adicionando um termo no H, no eta 1, que é o que dá a medida de distância, né? Que é o que traduz o quanto que uma diferença de coordenada equivale a uma diferença de distância física na direção 1. E aqui é a mesma coisa para a direção y, certo? E isso daqui a gente vai ver no desenho a seguir, que não é nada mais do que uma rotação de 45 graus dessa daqui, tá? Então, a interpretação geométrica disso é a seguinte: se eu tiver, né, uma onda gravitacional se propagando na direção z, então aqui eu estou desenhando um z saindo do plano da tela, tá? Então, a onda gravitacional estaria indo na sua direção aí, né? E aqui, para mim, vindo na minha direção. Esse modo aqui, ó, uma onda gravitacional que tivesse o H desse jeito, lembrando que a solução de fato está multiplicando aqui por uma exponencial imaginária, ou se você pegar, né, fisicamente está multiplicando por um cosseno, uma função trigonométrica de kx menos ômega t. Então, na verdade, isso aqui está oscilando, né? É um cosseno. Então, isso aqui está oscilando. De maneira que, ora, né, eu tenho o que está positivo no 1, 1 e negativo no 2, 2. Então, a ideia é a seguinte, ó. Imagina que eu tenha um conjunto de partículas testes que eu tenha colocado dispostas no plano XY, fazendo uma circunferência no plano XY. E a onda gravitacional vai passar, né, atravessar ela, e essas partículas estão no plano XY. À medida que a partícula passa, bom, estava numa circunferência, à medida que a onda gravitacional passa, o que acontece é que as distâncias entre pontos opostos dessa circunferência vão oscilar, tá certo? Então, que aconteceria, né? Então, eu teria que essa minha circunferência, ela sofreria deformações, alternando, tá? Então, ora é positivo no 1, 1, tá aqui, e negativo no, né? Então, a perturbação aqui é positiva na direção 1 e negativa na direção 2, significando que ficou menor, né? Era essa e passou a ser essa. Era essa, passou a ser essa. Então, ficou essa elipse aqui. É como se, então, aquela circunferência tenha ficado deformada para ser essa elipse. E depois, né, ela volta, né, depois de quando a função cosseno volta para o zero, então as partículas voltam para a sua posição original, circunferência aqui, e aí inverte a fase, e aí eu tenho o contrário. Então, em y vai dar uma aumentada e em x vai ter um valor negativo, tá certo? Um meio período depois, tá?
E a ideia é que à medida que essa onda gravitacional, então, passa por essa circunferência de partículas testes, essa circunferência de partículas testes, elas oscilam, tá? Em que sentido elas oscilam? Elas oscilam no seguinte sentido, no sentido de que a distância física entre elas, em pontos opostos, muda fora de fase, tá certo? Tá? Quando eu pego numa diferença de 90 graus uma com a outra. Tá? E aqui, só que aqui eu estou pegando um caso particular no qual essa vibração está alinhada com os eixos x e y. Tá? Só que essa daqui representa o quê? Representa isso daqui, mas rodado de 45 graus. Tá? Então, aqui tem a circunferência de partículas testes, e essa daqui seria o caso onde a minha onda gravitacional, quando ela passa, ela provoca expansões e contrações dessa minha circunferência em direções que são a 45 graus com os eixos x e y. Então, a gente vê que, na verdade, é como, né, são dois, é o que a gente chama de que são dois estados de polarização para uma dada onda. Então, dado um vetor de onda, para cada vetor de onda da minha onda gravitacional, eu tenho duas possibilidades de polarização para ela, dois modos de oscilação para ela que nós chamamos de polarização. Assim como a onda eletromagnética também, né? Dada uma direção de propagação para a onda eletromagnética, quais são as duas direções de propagação, quais são os dois modos quais são as duas polarizações, né, que essa onda pode ter? Bom, basicamente dá os dois planos independentes ao longo dos quais o campo elétrico pode oscilar, tá certo? Ele oscila ao longo de um plano à medida que ele se propaga, né? Só que eu posso ter, ou vamos considerar assim, dado uma direção de propagação, o campo elétrico ele pode oscilar em direções ortogonais a essa direção de propagação, e o que quer que ele faça, o que quer que esse campo elétrico esteja fazendo nesse plano ortogonal, eu posso escrever como uma combinação de oscilação em duas direções ortogonais, que são os dois planos de polarização, dois estados de polarização da minha onda eletromagnética, certo? Mesma coisa acontece com a onda gravitacional. À medida que ela se propaga numa direção, a onda gravitacional é a métrica sendo perturbada na direção perpendicular a essa direção de propagação. Tá? O que quer que esteja acontecendo, né, o que quer que esteja acontecendo, pode ser escrito como uma superposição desses dois efeitos. Efeito de fazer assim ao longo do plano, né, alinhado com eixo x e y, e de fazer assim ao longo do plano alinhado a 45, né, rodado de 45 graus. Combinando essas duas coisas, eu obtenho uma onda gravitacional arbitrária, tá certo? Aqui eu só estou escrevendo de forma, né, aqui eu escrevi de forma matricial, aqui eu estou escrevendo exatamente a mesma coisa, mas usando uma notação que não precisa ficar usando 3 linhas, né? Usando a delta de Kronecker aí para representar essa onda, né? Então aqui, isso aqui claramente, quando J igual a 1 e K igual a 1 dá epsilon, quando J igual a 2 e K igual a 2 dá menos epsilon, e dá zero em qualquer outro caso. Tá? E esse daqui é essa soma simétrica aqui da delta 1J, delta 2K mais delta 2J, delta 1K. Certo? É só maneira mais compacta, né? Ou de escrever essas mesmas coisas aqui, que são então os dois estados de polarização. Tá certo? Bom, um exercício que eu quero que vocês façam para realmente dar suporte para essa interpretação que a gente está dando do que acontece com a partícula teste quando a onda gravitacional passa, tá? Eu quero que vocês resolvam esse exercício aqui, que é basicamente o seguinte, é para vocês mostrarem que à medida que, se eu pego, né, um sistema de coordenadas como aquele que a gente, um XYZ, né, cuja métrica é o quê? É a métrica de espaço de tempo de Minkowski mais essa perturbação aqui que eu estou escolhendo, certo? E vamos supor que a minha perturbação tem essa cara aqui, ó, que é basicamente o que eu escrevi antes, é um H-mini, que é onde esse H-mini pode ser uma combinação dessas coisas, cosseno de kx menos ômega t. É uma onda gravitacional sobre um espaço-tempo plano de Minkowski, tá? Beleza. E essas são as coordenadas apropriadas nas quais o H00 e o H0J são zero. Por que eu estou pegando H00 aqui igual a zero? Bom, porque aqui é a parte dependente do tempo, certo? Se eu tiver um campo estático, isso é outra coisa. Essa aqui é a parte da onda gravitacional. Então, não tem o termo H00, porque o H00 é constante, certo? O H0J também é zero, por escolha de gauge. Além disso, a onda gravitacional, o H tem que ser ortogonal, né? Todos os índices têm que ser
a perturbação H é ortogonal à direção de propagação e, além disso, essas matrizes aqui são simétricas, certo? E aí o que eu quero que vocês mostrem é o seguinte, que partículas que estão paradas, ou seja, nesse sistema de coordenadas, ou seja, que o valor de x de t, de y de t, de z de t, mesmo enquanto a onda gravitacional está passando, elas são geodésicas, tá? Significa o quê? Significa que quando a onda gravitacional estiver passando por elas, o valor da coordenada, se ela estava seguindo uma linha de mundo que era parada nesse sistema de coordenadas, ela vai continuar, entre aspas, parada nesse sistema de coordenadas, ou seja, continuando com x de t igual a constante, o mesmo valor que tinha antes. O que muda? Falar, então não dá para perceber a onda gravitacional passando, porque vai continuar com o mesmo valor? Sim, mas o que está mudando é a distância física que representa essas mesmas coordenadas. Tá? Então, antes, por exemplo, né, antes a coordenada 0 e a coordenada 1, na direção x, por exemplo, tinha uma distância física, por exemplo, eu ajustei para ser de, sei lá, 1 centímetro. Né? Eu estou usando x aqui, inicialmente o meu x med é dado em centímetros, e eu estou usando esse sistema de coordenadas. Só que eu estou fixando que esse sistema de coordenadas, né, a minha onda gravitacional tem que ter essa cara quando o meu sistema de coordenadas satisfaz todas essas condições. Isso significa o quê? Significa que quando a onda gravitacional passar, a partícula vai se manter fixa na coordenada, ou, em outras palavras, ela vai carregar a coordenada consigo. Mas se eu tiver realmente com uma régua aqui, com uma régua, e vendo o que vai acontecer com essas partículas, eu veria que essas partículas estão mudando a distância entre elas, tá? Estão mudando a distância entre elas. Tá? Então muda. Fisicamente a distância muda. Então, essa interpretação aqui, ela vale, mas o que acontece? O desenho, infelizmente, não é muito bom, né? É como se quando eu desenhasse essa elipse alongada aqui, na verdade, eu estou alongando o y todo. Então, o y e o x, eles ficam, né, se alongando. Mas não carregando, cuidado, né? Uma fonte de confusão muito grande é pensar, não, mas se eu estou esticando tudo vai ser esticado, inclusive minha régua vai ser esticada, então não tem como eu perceber. Não, as réguas não são esticadas. Quando eu estou dizendo que está esticando, aqui está esticando a coordenada, a distância ali não está sendo esticada, porque o que a gente mede de distância, a gente mede por processos físicos. Vai ser, sei lá, o tempo que a luz demora para ir e voltar. É isso que vai medir distância, tá? Coordenada não é física, então a coordenada aqui está mudando, tá? Que está levando junto, então, a distância entre elas. Tá levando junto, não, desculpa. Que está levando junto as partículas, né? Tá? Que estão com aquele valor de coordenada, tá? E isso, mas a distância física entre as partículas está mudando, tá certo? Então, cuidado para não ter essa interpretação de que, não, mas se eu esticar o espaço-tempo não vai dar para perceber porque as réguas estão esticadas. Não, a interação né, do material que forma uma régua, por exemplo, né, depende de interações eletromagnéticas que dependem de distâncias físicas. Tá? Então, quando passar uma onda gravitacional, o que vai acontecer? A minha régua ela vai sofrer tensões, mas se ela não for de um material elástico, ela vai ficar lá tensionada e vai manter o tamanho dela. Então, se eu pegar partículas livres, o que vai realmente mudar a distância aqui entre elas são partículas livres. Objetos macroscópicos vão sofrer tensões, eles até tenderiam, porque se as partículas que o constituem não tivesse força entre elas, interatômica, elas seguiriam esse movimento. Mas como tem né, as forças que exigem, num caso do sólido, por exemplo, né, que exige que tenta, né, pelo menos manter as distâncias fixas, então ela sofreria uma tensão, né, uma pressão, tá? É a mesma coisa é a mesma coisa com a forma líquida dos oceanos na Terra, certo? Então essa contração numa direção e espichamento na outra guardadas as devidas proporções, né? Mas é mais ou menos também o que acontece com a força de maré. Só que para você perceber uma força de maré, você tem que estar muito perto. Mas também é uma coisa assim, né? Só que a diferença é que pode ser estática, né? Enquanto que na onda gravitacional é perpendicular, né, a linha de propagação, enquanto que a força de maré é ao longo, né, da separação entre os corpos, mas a onda gravitacional é perpendicular. Mas a ideia é basicamente a mesma, tá? Então tem de fato uma mudança física na distância. Então, de modo que se eu tiver duas partículas que estão livres para oscilar,
né, não são parte de um objeto sólido único, mas são livres para oscilar, elas vão mudar o valor da sua distância entre elas. Se eu tiver um objeto sólido e eu tiver, sei lá, um medidor de tensão nesse material, eu vou ver uma variação de pressão. Por quê? Porque a onda gravitacional, a geometria vai tentar comprimir e esticar esse objeto, mas as forças intermoleculares, que dependem de distância física, vão tender a manter ele com a mesma distância. Ou seja, o que eles vão querer? Eles vão querer zerar aquela aceleração eles vão querer zerar aquela aceleração entre as linhas de mundo. Certo? Se forem geodésicas, a aceleração entre as linhas de mundo vai ser dada por aquilo que eu falei, não é zero, certo? Portanto, vai mudar a distância. Agora, se fizer parte de um objeto sólido, a equação, na verdade, é não, o material vai ter que aplicar uma força de maneira que aquela aceleração relativa entre os seus constituintes seja nula, por definição, de corpo rígido, certo? Embora, né, não seja aproximadamente rígido, tá certo? Tudo bem? Então, mas então é importante aqui vocês resolverem esse exercício, né, que é extremamente simples, tá? De novo, sempre trabalhando em primeira ordem de perturbação e mostrar que, de fato, o que se tem é que partículas livres nesse sistema de coordenadas aqui, elas vão ter coordenadas, se elas estavam paradas nesse sistema de coordenadas, elas continuam paradas, entre aspas, nesse sistema de coordenadas, ou seja, elas carregam consigo, à medida que a onda gravitacional passa, elas carregam consigo as coordenadas espaciais que elas tinham, tá certo? Isso não quer dizer que não está acontecendo nada, tá? Isso não quer dizer que a distância física entre elas está mudando. O que mede a distância física entre elas? É a métrica. Só que agora, a mesma diferença de coordenadas tem lá o eta mini mais um h mini. E esse mais h mini que está oscilando está fazendo com que a conversão do que é uma distância coordenada para o que é uma distância física oscile. O que é a mesma distância coordenada, o que é uma distância coordenada que é fixa no tempo, se reflete numa distância física que está oscilando com o tempo, porque a métrica está oscilando com o tempo. Certo? Muito bem. Outro exercício que eu quero é montar mostrar aqui com aquelas ondas, com aquelas dois modos de polarização lá da onda gravitacional, né, que só fica oscilando em eixos fixos, que eu consigo construir, por exemplo, uma polarização que rotaciona, né, que é uma elipse que deforma, né, que à medida que a onda gravitacional passa, basicamente dá uma elipse rodando, tá certo? Então essa é outra é só para vocês brincarem, né, de combinar aquelas polarizações para montar outras formas de polarização que não sejam aquelas específicas. Que é o que acontece também com uma onda eletromagnética, né? Eu posso combinar os dois planos de polarização da onda eletromagnética de maneira a dar um outro plano de polarização, certo? Um plano de polarização arbitrário, mas ainda assim seria uma polarização linear. Mas eu também posso combinar, né, ajustando a fase entre as ondas, de modo que esse meu plano de vibração do campo elétrico fique girando, que é a polarização circular, certo? Se tiver a mesma amplitude nos dois. Tudo bem? E o último exercício que eu peço para vocês fazerem, que é só para vocês, né, testarem aí se vocês, né, digamos, para vocês treinarem um pouquinho aquelas condições, né, que têm que ser satisfeitas. Então, aqui eu apresento uma perturbação, que supostamente é uma onda gravitacional, unidades arbitrárias, tá? Não importa qual é o sistema de unidades que eu estou usando. E o fato é o seguinte, ó, aqui o H, né, aquela matriz H mini lá, Hzão mini, é zero em quase todo lugar, exceto aqui, né, nesses 5 valores aqui. Mas um deles eu estou dando, aqui é 1. A, B, 1, C, D. E aqui eu tenho o cosseno de 4x mais 3e menos ômega t. Tá? Então, o que eu quero que vocês me determinem? Quais são os valores de A, B, C, D e ômega. Tá? X, Z e T, evidentemente, que são as variáveis, né, espaço-temporais. Tá? O epsilon não dá para determinar, porque é só uma constante multiplicativa, certo? Não dá para determinar. Mas a partir dessa expressão aqui, dá para vocês determinarem os valores dessas constantes aqui, certo? E um exercício que eu não coloquei aqui na aula, mas que está na lista de exercícios, é justamente vocês estimarem, né, basicamente unir essas duas aulas. A aula que dá a produção da onda gravitacional, né, estima a ordem de grandeza da onda gravitacional e a potência irradiada,
e essa aula de detecção. Por quê? Porque, basicamente, o que vai determinar qual é, né, a intensidade, de quanto é essa aceleração relativa e, portanto, de quanto varia, de fato, o comprimento a distância, né, entre partículas testes, depende justamente da amplitude da onda, que é esse epsilon aqui, tá? Ou tem a ver com esse epsilon aqui. Certo? Então a gente tem que saber, dado uma fonte que emite uma potência, sei lá de quanto, que está não sei que distância, a gente tem que saber estimar com que amplitude essa onda gravitacional vai chegar aqui, para ter uma estimativa de quanto que ela vai provocar de mudança na distância entre os objetos, entre partículas testes aqui na Terra, para saber se dá para detectar ou não e como detectar, certo? Então, está lá na lista de exercícios, é um dos exercícios. Vocês, por exemplo, calcularem, né, pegar o interferômetro, né, tipo estilo interferômetro de Michelson, mas cujos espelhos nos braços estão livres, né, são pêndulos, o espelho está pendurado num pêndulo, então eles podem oscilar se passar uma onda gravitacional, e a ideia é, primeiro, né, medir qual é, se passa uma onda gravitacional, e esse interferômetro, né, tá bem no plano no qual as perturbações estão ocorrendo. Isso, se eu pego esse interferômetro, né, eu tenho dois caminhos aí para o meu raio de luz seguir, tá certo? Eu tenho um raio de luz que veio de uma fonte, ele é dividido em dois, vai em cada um dos braços, depois ele é recombinado e volta para ver qual o padrão de interferência, certo? Como eles andaram aí em direções perpendiculares, a maneira como, à medida que essa onda gravitacional está passando, ela está afetando de maneira diferente o tamanho físico desses braços, certo? Ou entre a distância entre os espelhos, tá? Porque os espelhos, eles não estão fixos na estrutura, nesse túnel ou nesse braço, não é uma estrutura fixa, tá? Os espelhos, eles podem oscilar livremente, eles são pêndulos, tá? Evidentemente não pode oscilar na vertical, senão ele cai, mas ele pode oscilar na direção do particular, na direção do braço, tá? E com isso, então, a ideia é medindo, né, o que acontece com a diferença de tempo, né, de percurso desses raios de luz que foi separado em dois e foi recombinado. Com essa diferença de tempo, você tem uma mudança no padrão de interferência e você, então, pode tentar detectar ondas gravitacionais desse jeito, que é como o LIGO, né, o Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, ele detectou ondas gravitacionais, certo? Então, o princípio de detecção de ondas gravitacionais se baseia exatamente nessa mudança de distância física entre partículas testes livres, né, para oscilar quando a onda gravitacional passa, certo? Mas para você saber de quanto que vai ser essa amplitude de oscilação, a amplitude de oscilação é basicamente dado pela amplitude da onda gravitacional, que está relacionado com a fonte pelas equações que a gente viu na aula passada, certo? Então é uma questão curiosa, é interessante, né? Na lista de exercícios eu coloco lá um gráfico de sensibilidade de diferentes detectores de ondas gravitacionais, né? O LIGO já em operação e o ELISA, por exemplo, ainda em fase de planejamento, e suas diferentes curvas de sensibilidade, e aí, dado uma fonte, né, você tem que saber estimar, primeiro, qual dos detectores é o mais apropriado para se medir uma dada fonte, que isso tem a ver com a frequência da onda emitida, tá? E, além disso, para saber se a que distância máxima, né, ou quão perto essa fonte tem que estar, para que a gente consiga detectar, porque, afinal de contas, a amplitude, lembra, a amplitude, embora não esteja escrevendo aqui, mas isso daqui, né, isso aqui decai com 1 sobre a distância, certo? Isso aqui decai com 1 sobre a distância. Quanto mais afastado eu tiver, menor vai ser. Aqui, lembra que a gente está trabalhando. Aqui a gente fez um caso particular de uma onda plana. A onda plana é uma onda, né, que praticamente não muda mais. A rigor não mudaria mais a sua amplitude, porque ela já está tão longe da fonte que o tamanho, a distância que ela está percorrendo aqui no seu, né, na escala de distância do seu experimento é desprezível frente à distância que ela está da fonte, portanto, essa variação aqui praticamente não provoca nenhuma variação na amplitude da onda. Então, essa é a aproximação de que eu posso considerar que se eu estou muito distante da fonte, eu tenho uma onda plana, certo? Mas, ainda assim, se eu estou para saber qual é essa amplitude que ao longo do meu experimento praticamente não muda, eu preciso saber a que distância eu estou da fonte, certo? E quanto mais distante eu estiver da fonte, menor vai ser essa amplitude da onda gravitacional no experimento, tá certo?
E para estimar isso, a gente usa, então, as equações que a gente viu na aula passada. Tá certo, pessoal? Bom, então isso termina a parte de ondas gravitacionais e mais, a parte isso finaliza a parte de gravitação linearizada. E agora, então, a gente vai para gravitação, né, de relatividade geral em toda a sua glória e vamos ver aí que coisas exóticas, né, ou diferentes da gravitação newtoniana acontecem no regime em que agora a gente está considerando o regime de campo forte, certo? Então, a gente vai ver o quão gravidade, além desses pequenos efeitos, né, que já diferem de gravitação newtoniana, né, como o efeito do gravitomagnetismo e de ondas gravitacionais, que em gravitação newtoniana não existe. Além disso, a gente ainda vai ver, então, também como que essas duas teorias elas diferem nos regimes que são extremos. Tá certo? Então, muito obrigado, pessoal, e até a próxima.